Boa. Tá. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar conversando com vocês nessa primeira levada de 2026, né? Implementei um relatório de performance aí. Esse relatório preciso que seja preenchido diariamente nos dois horários, né? Tanto na parte da manhã até 1 hora da tarde e depois na parte da noite, que seja entregue detalhadamente o que vocês estão fazendo, deixando de fazer. Vem para minha comunicação para vocês que a partir de hoje eu estou mais na linha de frente do time, vou estar ciente de toda a estratégia, todas as demandas, todas as conclusões e execuções, o que está tendo gargalo, página, quero estar por dentro de tudo, literalmente de tudo que está ocorrendo dentro da empresa, inclusive processo de demandas, para estar ajudando junto ao Pedro. Pedro, você também está dentro, você já está dentro de tudo, né? Literalmente, mas eu vou estar mais próximo de você também, para a gente estar imprimindo pressão aí, entendendo em cada fase se está organizado, se não está organizado, para mim ter ciência, para mim também dar direcionamento para vocês. Então, eu vou estar muito mais presente, presente junto com vocês aí nessa fase, nesse ano. Esse ano é um ano de ordem para mim, é um ano de preparar o ambiente, é um ano de basicamente para eu receber aquilo e vocês também receberem tudo que tem que ser que receber, né? Agradeço a todos aí pelo 2026. Foi muito bom, foi um ano muito bom. Mas tudo que passou, passou. E daqui para frente se faz uma nova história. Tô assumindo essa ponta aí mais fortemente porque é importante para mim, é importante para minha empresa, é importante porque eu quero passar para vocês, é importante para o legado que eu quero deixar para vocês também. Mensagem de hoje, já coloca como tema aí, depois vou bater um papozinho com a Catherine sobre isso, né, sobre agradecer na abertura do ciclo e no fechamento do ciclo, né? Então a gente tem muita tendência em agradecer somente quando se recebe algo, né? Mas também não agradece quando algo se fecha. Ciclos são importantes para abrir e ciclos são importantes para se fechar também. Novos lugares, novas pessoas, novos ambientes têm que ter novos comportamentos. Os novos comportamentos têm que ser agradecidos, né? Eu tenho uma agenda aqui, um Docs, e até minhas conversas no WhatsApp também, de tudo que eu queria para 2025, tudo que foi feito, tudo que não foi feito. E hoje de manhã eu apaguei tudo. Por quê? Porque eu estou dando espaço para o novo entrar, né? Toda vez que eu dou espaço para o novo entrar na minha vida, literalmente são novas oportunidades, novas escolhas. As mesmas escolhas de 2025 não cabem para 2026, os mesmos comportamentos. Isso basicamente depende de vocês. Quando eu sempre vou trazer um ato, uma passagem bíblica que eu acho extremamente interessante, né? E é aquilo que eu estudo também. Quando Moisés foi libertar o povo do faraó, quando ele abriu o mar vermelho lá, o povo agradeceu quando ele abriu o mar vermelho. Mas depois que o mar se fechou, o povo não agradeceu. Quando eu começo um novo ciclo, eu tenho que agradecer. Mas também quando um novo ciclo se encerra, eu também tenho que ser grato por isso. Eu posso não entender no momento, mas se eu olho para trás, eu observo que aquilo que foi fechado também foi uma bênção. Aquilo também que se deixou para trás tem que ser agradecido. Então, o que vocês têm que olhar agora é para o seu 2025, olhar um pouquinho para trás, não como ponto de referência, mas como ponto de basicamente da onde vocês saíram e da onde vocês vão chegar. Eu não admito no meu 2026, que o poder da palavra é muito forte também, que seja igual a 2025. Mesmos comportamentos não cabem, mesma postura não cabe, mesmas pessoas não cabem. Ciclos vão se encerrar para novos ciclos recomeçarem. Novo ano significa novos ciclos, novas oportunidades, novas demandas, novas esferas, novas provisões. Então eu declaro para todos vocês ouvirem, para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para todo mundo ouvir, que 2026 já é um ano do novo. Só que um novo ciclo requer uma nova coisa, um novo comportamento, uma nova demanda, uma nova oportunidade. Então, eu deixo uma nova oportunidade entrar na minha vida e eu não admito ter comportamentos iguais. Então, o que eu quero trazer para vocês? Tem ciclos que vão se encerrar.
E a gente tem que ser muito grato também. Hoje eu só estou aqui porque o meu ciclo do meu business anterior se encerrou. E hoje eu sou uma nova pessoa. Cada um de vocês aqui é uma nova pessoa. E não fiquem com medo de ciclos se encerrarem. São importantes ao ponto de eu trazer aprendizado deles. Não de eu trazer eles como a fazer parte da minha história. O meu 2026 vai ser tão grande que eu espero esquecer do meu 2025. Não que foi uma história ruim, só que superou. A gente tem a tendência de contar novas, velhas histórias sempre. Só que essas velhas histórias superam as novas histórias? Se sim, está errado. A minha nova história tem que superar a minha velha história. Todas as vezes que eu conto para vocês como foi o meu passado, de onde eu vim, se ainda isso ainda é muito mais surpreendente do que eu estou vivendo agora, está errado. Isso eu não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Eu tenho uma forte tendência a contar que quando eu estava quebrada 6 anos atrás, eu trabalhei numa barraca de praia, paguei uma dívida de 100 mil, e de lá eu me reinventei. Isso ainda é muito maior do que eu estou vivendo agora. Está errado. O que eu vivo agora tem que ser superior ao meu passado. Senão eu tenho sempre o meu passado como ponto de referência. E o meu passado não pode ser ponto de referência. Tem que ser ponto de gratidão. Ciclo se fechou, ciclo se encerrou. Qual é a história que eu tenho que contar em 2026? Qual é a história que eu tenho que contar em 2025? Se você está contando uma história de 5 a 6 anos atrás, e essa história é muito maior da força que você colocou lá atrás, está errado. Tem que ser ponto de referência, não ponto de partida para o novo. Isso eu estou me colocando nesse papel. Eu não estou falando isso só para vocês. Eu estou falando para mim também. Quantas pessoas eu ensinei lá em 2020, a mais que eu não estou ensinando hoje? Se vocês forem nos meus views lá, tá eu indo para lá, tentando dar falando de qualquer jeito, de qualquer forma, mas estou ali falando, estou ali tentando, mas eu estou criando possibilidades em cima do novo, porque eu não via novas possibilidades. Quando eu estou confortável, é muito mais fácil eu contar a história do meu passado do que contar a história do meu futuro, ou contar a história do meu presente. Muitos de vocês tiveram histórias tristes e passaram por elas, mas cuidado para as histórias tristes que vocês passaram e que vocês estão contando não serem as melhores histórias da sua vida. Obrigado, 2020. Obrigado, 6 anos atrás, de onde eu estava. Isso é narrativa, isso é storytelling. Isso tem que ser contado para um público que está chegando, mas não para o público que está aqui agora. Não o público que já acompanha. Se eu tenho essa narrativa, vamos lá, o cara que trabalhou, quer ver? O cara que trabalhou de barman e é um grande hoje mentor financeiro. Todo mundo sabe quem é? Quem é? Quero Thiago ver, Nigro, arrisca aí. o primo Thiago Tiago rico, Nigro. Nigro. é o Nigro. Então, se todo mundo sabe dessa história, é porque ele está contando para uma nova pessoa. Mas se ele fala essa história para ele, para você sempre, é como se aquilo lá fosse maior do que tudo que ele já construiu hoje. Quando o novo lead chega, quando a nova pessoa chega, quando eu estou me comportando, eu tenho que contar essa história. Só que essa história, ela tem que ser maior, ela tem que ser menor do que a história que eu vivo hoje. Se ela é maior ainda, se eu fiz mais força, se teve mais superação, se teve mais aprendizado lá atrás e não está tendo agora, eu estou vivendo ainda no passado. Ah, eu tive uma marca de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá, passado. E agora? E agora? Qual a nova história que você vai contar? Isso é narrativa para Instagram. Isso é narrativa para uma copy. Isso é narrativa para qualquer coisa. Eu tenho que aprender, ter como base a minha narrativa. Essa vai ser a minha narrativa sempre. Se um dia eu subo no palco para novas pessoas, eu vou contar a minha história do passado. Porém, a minha história do futuro tem que estar muito maior.
Se não, sabe o que eu faço as pessoas terem de mim? Dó. Comiseração. Nossa, que bonitinho, ele passou por aquilo lá. Tá, e qual o resultado de agora? Porque ainda meu resultado de lá é muito maior do que o resultado de agora. Porque a superação de lá é muito maior que a superação de agora. Tá errado. A nossa narrativa tem que ser ponto de agradecimento. Aquele ciclo lá se fechou. Obrigado, Deus, por tudo que eu passei. Fechou. Abriu um novo. Agora o que eu vou viver vai ser muito maior. Para que eu não tenha que contar a história do meu passado sempre. E a história do meu presente ser extraordinária. Então eu tenho que trazer isso como base. Eu tenho que trazer isso como um aprendizado. O povo, quando saiu do Egito e foi para a terra que era prometida para eles, eles ainda permaneceram no Egito. Eles não encerraram o ciclo deles. Porque a história que eles viviam lá foi tão extraordinária que eles esqueceram da nova história que eles estão vivendo. Eles esqueceram quantas pessoas foram que Deus tirou do meio do caminho deles para eles viverem o novo. Então, 2026 ou hoje tem que ser muito maior do que ontem. As coisas que você vai fazer hoje, que você fez hoje, tem que ser muito maior ainda. Tem que ser muito mais forte ainda. Então, nós temos a mania de falar do nosso passado porque o nosso presente ainda não é tão extraordinário quanto ele. Qual é a pessoa que cada um aqui se tornou? Se você olhar de 5 anos para cá. Só que o problema é que vocês têm os mesmos medos de 5 anos atrás, com a capacidade muito maior de produzir do que o do passado. Vocês não têm que ter medo de nada. Por quê? Vocês se tornaram novas pessoas. Agora, se você ainda não se tornou uma nova pessoa, é porque o seu passado ainda te condena a viver aquela história. Medo do fracasso, medo de falta de dinheiro, medo de falta de capacidade, medo de tantas coisas. Passado. Você tem que só olhar para ele. O que eu aprendi aquilo lá? Mas se eu sempre vou voltar para ele, é porque ele foi muito maior. Hoje eu tive umas ideias, alguns insights, algumas coisas que eu vou começar a aplicar em 2026, que foram coisas que eu aprendi lá. Só que eu esqueci o quanto eu era bom naquilo. Porque eu não olhei um pouquinho para trás e como que eu posso trazer isso de benefício para mim. Passado não deve ser esquecido, mas ele deve ser cicatrizado, ele deve ser fechado, para você não voltar e querer fazer a mesma coisa que você fez antes. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Ela dói? Não. Eu aperto, não. Mas quando eu olho para ela, eu lembro. Por quê? Fechou. Agora, se eu tenho uma cicatriz, na verdade, se eu tenho um machucado e ele não está fechado, todas as vezes que eu coloco a mão, dói. É assim na nossa vida, passado, presente e futuro. A comparação que eu já fui milionário, eu já ganhei muito dinheiro e hoje não estou ganhando mais, ainda é muito maior, porque seu esforço foi maior. Sua vontade de fazer foi muito maior. Eu lembro que a primeira, vamos dizer assim, mentoria individual que eu vendi, né, há 5 anos atrás, eu nem sabia que era uma mentoria, era lá na Barca de Praia, para um grupo de pessoas para ensinar elas a venderem mais, para elas aprenderem a se comportarem mais. Eu cobrei, na época, R$ 2.500. Aquilo para mim era muito. Eu tive medo de cobrar aquilo. Mas a pessoa aceitou. Quase 20 pessoas. Mas aquilo ainda é muito maior do que eu estou fazendo agora. Por quê? O esforço lá foi maior. Aqui eu estou confortável. Está na hora de Lucas sair da zona de conforto e vocês também saírem da zona de conforto com vocês. Novos ambientes, novos lugares e novas pessoas. E quando o desconforto aparece, ciclos têm que ser encerrados.
Coisas que não cabem mais têm que ser fechadas. Eu era uma pessoa solteira até 2025. Tomei a decisão de casar. Novos comportamentos. Eu tive que encerrar aquele ciclo, mas muito grato por todo aquele aprendizado. Agora, se eu olho para ele, eu acredito que o novo ciclo que eu estou entrando, eu estou perdendo algo. Perdendo mais mulheres, perdendo mais conversas, perdendo os mais níveis. Não, eu não estou perdendo. Eu estou entrando num novo ciclo que vai me levar para um novo nível. Não tem perca se tem aprendizado. O que a maioria das pessoas fazem nos novos ciclos, olham para trás e olham, nossa, eu perdi aquela oportunidade, eu poderia estar conversando com outras pessoas, eu poderia estar fazendo outras coisas. Muito pelo contrário. Eu olho para o novo ciclo e falo, nossa, isso aqui vai me levar para onde? Não pode ter comparação. Não pode ter comparação. Porque o seu passado passou. Passou. Agradeça. Nó, eu sou muito grato pelos esses 2 anos que eu vivi solteiro. Mas eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a me comportar, aprendi a ser mais homem, eu aprendi a falar, não, pô, que gratidão que eu tenho por esse tempo. Só que esse tempo tem que se fechar. Porque é que nem como se você estivesse encontrando com o melhor amigo sempre da infância. Nó, aquela época lá, nós pegava mulher pra caramba, fazia isso, fazia aquilo e tudo mais. Sempre você conta aquela velha história que você fazia com todas as emoções possíveis, com toda a força possível. Você era igual uma criança que vivia disposta ao novo, aquela nova dopamina, aquela nova emoção. Agora, quando eu entro num novo ciclo, eu não estou disposto a entregar a mesma coisa do meu passado. Por isso que o passado ainda se torna mais relevante do que o seu futuro. É triste, é triste ouvir de uma pessoa falou bem assim, nossa, aquela pessoa lá era muito rica, ela quebrou. O ato dela quebrar é mais relevante do que o passado dela, que foi muito bom. Agora, como que eu conto essa história? Eu vou contar uma história de tristeza, para as pessoas terem dó de mim, ou eu vou contar uma história de superação. Escolha a história. Fiz uma árvore. Mate o passado. Escolha uma história de superação. Mate literalmente seu passado. Qual é a história que você vai contar? A história do fracasso ou a história do sucesso? E sucesso, galera. Muitos de vocês acham que é só financeiro. Um cara que sai com 100 paçocas para vender no final do dia, se ele vende a 100 paçoca, ele tem sucesso. Vocês acham que sucesso é ter coisas. Sucesso é alcançar objetivos. É simples. Muitos de vocês associam sucesso a ter um carro. Você quer ter um carro? Quero. Tá. Esse é o seu objetivo. Alcançou ele? Você já é um sucesso? Você já consegue ser sucessor daquilo? Consegue passar para frente aquilo? Se sim, é porque ele está quitado. Se não, é porque ele está financiado. Ou ele está consociado, ou está pagando por parcelas. Então você não consegue ter um sucessor daquilo. Então você está preso naquilo ainda. Você está preso no seu objetivo. Ele não foi cumprido. Você só acessou ele. O sucesso é o ponto de eu dar sucessores para aquilo que eu fiz. Muitos de vocês associam sucesso com liberdade. Não. Ah, eu só vou ter sucesso quando eu for livre. Tá. Pare de beber. Você está livre. Pare de fumar. Você está livre. Pare de comer aquilo que te faz mal. Você está livre. Então a liberdade é um ato enganoso da sociedade para eu camuflar um objetivo. Liberdade é eu poder falar o que eu quero e ser livre dos julgamentos. Sucesso não é ter Porsche. Sucesso não é ter casa. Isso é objetivo. Sucesso é passar por essa vida e deixar vários sucessores da sua mensagem. Quantos sucessores vocês estão deixando no meio do caminho?
Isso é sucesso. Não confundam objetivos com sucesso. Sucesso é você contar uma história boa, sem pular a parte ruim. Sucesso é não mentir, porque você está deixando sucessores mentirosos. Isso é o sucesso. Mas se eu só tenho sucessores, quando o meu passado só é ponto de referência, não estadia. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para 2026, essa mensagem que eu quero trazer para mim, para 2026, tá na hora do Lucas, isso eu falo para mim, que teve 600 afiliados quando estava em outro mercado, ser referência de novo. Pedrão acompanhou. O crescimento em 2024 para 2025 foi absurdo. Agora, quando eu escolhi um novo ciclo, esse novo ciclo ainda não foi surpreendente. Porque essa minha história lá é muito maior ainda. Porque eu fiz com menos, trabalhei mais, tive menos oportunidades, criei as minhas oportunidades, tive mais coragem e deixei sucessores da minha mensagem, pessoas que aprenderam comigo. Eu faço pequenos sucessores com vocês. Só que, porém, eu falo para vocês, eu estou fazendo muito menos com aquilo que eu posso fazer muito mais. Eu estou sendo muito menos responsável. Mas o que me trouxe essa nova responsabilidade? E o que me trouxe olhar para isso? Novos ciclos. Agora, as minhas decisões são mais racionais do que emocionais. Sabe por quê? Quando eu entrei num novo ciclo, comecei com a Adriano hoje de manhã, eu tenho uma nova pessoa na minha vida. E essa pessoa na minha vida depende emocionalmente de mim. Vocês têm filhos, quem tem filhos aí? Essa pessoa depende emocionalmente de você. Seja racional com o seu tempo. Domine sobre ele. Governe sobre ele. Porque se você não for racional e se você for emocional com as pessoas de fora, você vai, desculpa o termo, e se esse negócio for, você vai, corta aí, você vai se lascar. Porque você dá prioridade a outras pessoas. Se você tem dependentes emocionais de você, e tá tudo bem, o papel do homem é ter dependentes emocionais, tem que ser responsável. Vocês, homens, que estão aqui, só tem uma mulher aqui, a Evelyn não tá aqui, não sei se tá. Vocês não nasceram para ser amados. Vocês nasceram para ser úteis. A utilidade de vocês é a métrica de resultado. A utilidade do Lucas é a métrica de resultado dele. Porque se você não for útil, as pessoas que você ama vão se afastar de você. Porque utilidade não tem a ver com amor. Vocês escolhem amar, mas vocês não escolhem ser amados. Isso é muito forte. A mãe de vocês ama vocês, porque ela escolhe, porque ela é obrigada a amar vocês. Sangue no sangue. O restante, não. Isso eu estou falando para mim também. Lucas, escute isso para 2026. Você só vai ter o amor que você quer, o reconhecimento que você quer, se você for útil o suficiente e responsável o suficiente pelas suas ações e seus comportamentos. Se eu não for isso, esquece. Ah, é porque eu quero o amor daquela mulher. Seja útil para ela, faça ela feliz. Ah, eu quero o amor da minha filha. Seja útil para ela, faça ela feliz. Não deixe faltar nada. E no momento que deixar faltar, você vai ser Como é que é a palavra? Ih, errei. Não lembro mais a palavra. Mas você não vai ser mais útil. Acabou o amor. Ai, Lucas, muito grosseiro. Não. Mas nós temos que amar ao ponto de lembrar que tem pessoas que utilizam a gente para chegar em algum lugar. Dolorido? É o papel do homem. Pedrão tem a filha dele, Adriano tem a filha dele, não sei se o Dimitri tem, o Vitor tem a esposa dele, não sei se o Vitor também tem, o Vitor também tem, eu não conheço mais a fundo alguns de vocês aqui,
Porém, deixem de ser útil para as pessoas que dependem de você emocionalmente. Ela não vai falar mais com você. Ela vai ficar com raiva de você. Porque eles dependem. E tá tudo bem. Na vida você vai ter que assumir papel de dependência sobre outras pessoas. Porque vocês nasceram homens. É o fardo que você tem que carregar. Eu só entrei em 2026 com essa força, porque eu tomei uma decisão muito forte em 2025. Eu tenho uma pessoa que depende emocionalmente de mim para ser feliz. Tem noção do que é isso? No dia que eu deixar de suprir as dependências emocionais dela, ela pode passar comigo se ela vê garra, se ela vê força. Mas se eu não tiver garra, se eu não tiver força para bater no peito e falar que vou resolver, e vai ter momento difícil. E se ela não vê essa força em mim, tchau. Homens escolhem quando quer casar, mas é as mulheres que divorciam. Para uma mulher falar chega, para um homem, por mais que você se separou, por mais que foi o homem que tomou atitude, essa mulher já falou chega para você tem muito tempo. E para ela falar chega para você desse muito tempo, você pode ter certeza que ela já teve que falar um monte de sim para você e confiar em você várias vezes. No dia que a confiança abaixou, que você a decepcionou e não consegue mais sustentar, ela já cansou. E muitas vezes um homem pode até separar, mas ela já está falando não para você e você não está ouvindo tem muito tempo. O homem é metrificado pela utilidade dele. Sejam úteis ao ponto de amar as pessoas próximas de vocês. Novos comportamentos, novos lugares, novas pessoas. Vocês conheceram o Lucas, todo ano vocês conhecem um Lucas diferente. O Lucas de 2026 fala sobre ordem, sobre dependência, sobre fazer mais com muito mais. Eu estou fazendo menos com muito mais. Não estou na minha zona de graça, não estou na minha zona de graça, estar aqui com vocês. É olhar demandas, é olhar processos, é cobrar, é ver o que está certo e está errado. A primeira mensagem que eu mandei hoje de manhã foi bem assim, o Pedro sabe, me acompanhou, preciso de venvança. Preciso disso. 2026, próximos 6 meses, eu não paro de usar essa merda. Por quê? Eu não tenho que. Meu tempo tem que estar extremamente produtivo. Ah, Lucas, você está aconselhando a gente usar? Não. Cada um faz o que quer na vida. Eu performei bem quando eu fiz isso. Ah, Lucas, você está desequilibrando a sua saúde. Tá, o desequilíbrio é importante para o equilíbrio. É uma escolha minha. Quais são os comportamentos que vocês têm que ter ou têm que fazer para realmente equilibrar a vida de vocês? A minha vida está desequilibrada, mas é porque o equilíbrio vem depois. Equilíbrio gera conforto. Conforto gera pessoas fracas. Baixa resultado, baixa performance. Desconforto gera pessoas agoniadas. Hoje eu já acordei agoniado. Eu já tenho que mandar umas 70 mensagens já. Mas também o tanto de coisa que eu fiz é porque eu entendi o desconforto de novo. Eu acho que hoje de manhã eu produzi mais do que eu produzi um ano de 2025 todo. Tive ideias, comportamentos, pensei, mandei mensagem para um, liguei para outro, fiz um monte de coisa. Mas por quê? O meu comportamento mudou. Por quê? Eu tenho uma pessoa que vai se tornar dependente de mim e eu amo ela ao ponto de não querer fazer ela sofrer. Esse é o ponto. Vai doer, vai ser chato, mas eu nasci homem, eu nasci para fazer isso acontecer. Fechou, galera? É isso aí. Quem está assistindo aí, que você vai subir para o YouTube, comenta aí embaixo, deixa seu like.